Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou o pastor Pedro Brunizo, nós estamos aqui no projeto Terapia dos Salmos. Nós militamos ali com o Senhor, juntamente com os irmãos na comunidade evangélica metodista, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Tá bom? Na descrição aí desse vídeo, tá? Para quem está vendo no YouTube, tem ali um Pix que você pode contribuir com esse canal, para que tenhamos uma estrutura melhor. Essa é a ideia. Tá? Tem um site também ali, onde você vai ver alguns e-books nossos. Começamos a fazer ainda, temos 3 e-books: Livre-se da Depressão, o outro é Livre-se da Síndrome de Burnout, que é o esgotamento profissional, e temos também lá de terapia de casais, tá? Esse link, ele vai estar, dependendo, se estiver no Instagram ou no TikTok, vai estar na bio. Tudo bem, queridos? Então, feito aí o comercial, vamos lá, me ajudem também, por favor. Como é que você pode ajudar? Orando por nós, pelo nosso ministério. Ação, clicando aí no sininho, se inscrevendo no canal, enfim, compartilhando. A ideia é o seguinte: me ajudem, por favor, a povoar o céu, tá certo? Vamos lá? Salmo de número 12 hoje, diz assim: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, fala com lábios lisonjeiros e o coração dobrado. Senhor, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois diziam: com as nossas línguas prevaleceremos, são nossos os lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras como prata, refinada em fornalha, de barro purificada 7 vezes. Tu guardarás, Senhor, tu guardarás, Senhor, desta geração os perversos para sempre. Vou repetir. Tu guardarás, Senhor, desta geração os preservarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte. Quanto ao mais vil dos homens, os homens são exaltados. Meus irmãos, a intenção nossa aqui não é ficar editando vídeo não, tá? A intenção nossa aqui é assim que porque eu não quero atrapalhar a unção do Espírito Santo. Me perdoem pela falha, porque muitas das vezes eu não enxergo o que está escrito na palavra. Está um pouco distante de mim, ok? Então, feitas as explicações, vamos lá. O que é que eu quero dizer para você nesta manhã, o que o Espírito Santo me impeliu a dizer para você nessa manhã? Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Meus irmãos, Deus está mandando um direto claro agora para os crentes, tá? Deus não está falando agora somente para os ímpios. Dos ímpios não podemos esperar muitas coisas. O interessante é que muitas das vezes aqueles que estão dentro da igreja deveriam dar mais exemplos do que aqueles que estão fora da igreja, e infelizmente não dão. Muitas das vezes eu já me deparei ao longo desses 60 anos de vida, desses 40 anos de ministério, com pessoas que não eram cristãs, que honravam mais a sua palavra do que aqueles que são cristãos. Muitas pessoas que não são cristãs eram mais ponderadas do que aquelas que não eram, nas suas atitudes, nas suas palavras. Perceberam isso? E o Senhor está dizendo: olha, salva-nos desta geração. Infelizmente, fora da igreja e dentro da igreja. A pessoa vai dizer assim: mas você não pode ficar criticando a igreja porque os outros não vão ver. Meus irmãos, eu não estou criticando a igreja, não estou criticando Deus, a palavra de Deus, não estou criticando a conduta dos irmãos corretos dentro da igreja, mas infelizmente, pela falta de testemunho de muitos crentes dentro da igreja, muitas pessoas deixam de vir para a igreja. E você sabe o que eu estou falando é verdade. Como é que está o teu testemunho, meu irmão? Será que
Nós estamos sendo alguém que atrai as pessoas para a igreja ou alguém que repele as pessoas? Um pouquinho mais à frente, você e Deus. Um pouquinho mais à frente, as palavras do Senhor são puras. Meus irmãos, muitos vão dizer assim, olha, Deus escreve o certo por linha torta. Coisa nenhuma. Deus escreve o certo por linha certa. E elas são puras, provadas. Ele vai dizer assim, mesmo me enrolando aqui no texto, me desculpa, vai dizer assim, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, a segunda pessoa da deidade. E a palavra de Deus escrita é a Bíblia. A palavra de Deus escrita é a Bíblia. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e os preservarás para sempre. Em relação à Bíblia, irmãos, hoje, a luta constante de Satanás usando os seus acécalas do humanismo é uma só, é descaracterizar a Bíblia. Tem uma cantora que era rainha dos baixinhos, agora é a rainha dos velhinhos. Ela queria agora, recentemente, inclusive, escrever a Bíblia dela. Ela vai escrever a Bíblia, como tem tantas Bíblias aí escritas por homens. Olha com o que ela está brincando. A Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Nada além da Bíblia. Ah, mas os livros inspirados. Não existem livros inspirados. O único livro inspirado é a Bíblia. Eu tenho vários escritos, são inspirados por Deus, mas nada pode sobrepor a Bíblia ou se colocar em pé de igualdade com ela. Você está me entendendo, crente, o que eu estou dizendo? A Bíblia é acima de todos os demais livros. A Bíblia, a palavra de Deus, é eterna. Os outros não. Eu mesmo, periodicamente, eu tenho que fazer edições do meu livro. A Bíblia não aceita mais edições. E o Senhor vai avançando um pouco mais. Tu os guardarás, Senhor, desta geração e preservarás para sempre. Sim, meu irmão, minha irmã. Por que eu toco nesses assuntos? Porque muitas das vezes nós achamos que ficamos deprimidos, angustiados, entristecidos, achamos que a nossa luta é contra Satanás e às vezes não é. Eu sei que Satanás ele veio matar, roubar e destruir, mas infelizmente muitas das vezes a nossa luta é por não ter alguém que nos esclareça. Entenda bem, é difícil, é mais difícil para mim do que para você estar me ouvindo. De repente nós, ao invés de estarmos em litígios com o homem, em litígios com Satanás, estamos em litígios com o próprio Deus. Porque muitas das vezes não nos comportamos como deveríamos comportar ou como Ele almeja que nós nos comportemos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 11, 6. Então, meu irmão, minha irmã, levanta-te dessa cama, em nome de Jesus. Deus há de abençoar a você, seu casamento, sua família. Pai, em nome de Jesus, sê com esse meu irmão e minha irmã, cura, liberta, salva, encha com a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Até a próxima.